Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do fechamento diretamente lá do MetLife Stadium, aonde foi o confronto entre Porto e Palmeiras. E sim, a mídia crava que o Palmeiras foi muito superior ao Porto, mas pecou muito na finalização. Então tem uma análise bem precisa aí, bem sucinta do jogo do Palmeiras. Então você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes, no meu ponto de vista, uma boa estreia. Começando com você, Aline, boa noite mais uma vez. Boa noite, fechamento. amigo. É isso. Bem-vindo, Sobs. Tudo bem? Essa nossa enquete no fechamento, Cara, esperava mais, foi ok, deu show? Eu acho que deu show seria muito por conta de uma vitória, né? Eu acho que foi ok, mas foi, ao meu ver, superior taticamente, fisicamente. Acho que o Abel foi inteligente quando ele fez as alterações, porque era o momento que o Porto estava crescendo na partida, quando ele coloca o Paulinho, coloca a Veiga, coloca o Alan, que entrou muito bem também, aí o Palmeiras começou a ter de volta a rédea da partida. Achei melhor, faltou eficiência, mas eu acho que dentro da expectativa, primeiro, de um grupo que eu imaginava que fosse equilibrado, e se mostrou um grupo completamente aberto, mas do futebol jogado, o Palmeiras, ao meu ver, foi superior aos 4. Faltou, de fato, a eficiência. Vamos ver como vai ser agora o próximo jogo. Pegando, né? Sobe. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Obrigado pela honra de estar aqui, né, com esse time. Me chamou muito a atenção mesmo, esses bastidores de viver esse Mundial. E legal, sobre o jogo, eu tenho dois sentimentos, né? Um que foi Quais sentimentos, meu parceiro? Um pecado de não vencer, né? Porque o Palmeiras mereceu o primeiro jogo de um brasileiro no Mundial, isso é importante, né? Para visibilidade. E outro, acho que a torcida do Palmeiras tem que estar orgulhosa de ver um time batendo de frente, jogando direito, independente do momento do Porto. O torcedor palmeirense tem que ficar orgulhoso do que o time fez hoje. O Palmeiras, eu senti o Palmeiras um pouco nervoso no começo do jogo. Deve ser a questão da estreia, né, Aline? Tem essa pressão, né? O Palmeiras não é o primeiro Mundial que o Palmeiras disputa. Tem toda essa piada, né? Essa brincadeira do torcedor em relação ao Mundial. Óbvio que é um formato diferente, o primeiro formato diferente. A gente vai repercutir muito, porque o fechamento só está começando, mas vamos para os protagonistas. Luiz Carlos, e aí, meu parceiro, como foi esse jogo? Dá um abraço aí no Evair, no Losete, no Ricardinho. Bem-vindo mais uma vez e boa noite bem-vindo ao fechamento e boa noite mais uma vez, Luiz. Luiz. Finalmente você me convidou para o fechamento, né, amigo? Eu passo para você e não volto nunca mais. Bem-vindo, irmão. Como é que foi esse jogo aí aos olhos de vocês? Bom, valeu, Denilson, parceiro. Rafael Sobes, Aline, bom conversar com vocês. Bom, deixa eu passar aqui adiante. Eu tenho esse sentimento de que, na nossa enquete, eu acho que foi ok. Há sempre um nervosismo muito grande na estreia, uma expectativa. Os clubes brasileiros trabalham isso com uma certa ansiedade. É uma Copa do Mundo, é um formato diferente. O Porto não está na primeiríssima prateleira do futebol europeu, mas é um clube de muita tradição, de muita camisa, um confronto muito esperado e eu acho que, no fim das contas, se a gente tivesse que ter um vencedor, eu acho que seria o Palmeiras. Deixa eu passar já de cara pro craque, pro ídolo da torcida do Palmeiras. Evair, concorda com essa análise? Acho que o 0-0 não é injusto, não é nada absurdo, mas se tivéssemos que ter um vencedor, seria o Palmeiras, Evair. Eu também acredito assim. Eu não quero ser o pessimista do grupo aqui, mas eu esperava um pouquinho mais. Esperava uma vitória, na verdade, né? O Palmeiras teve altos e baixos dentro da partida, na minha opinião. Foi um time nervoso em determinados momentos, como foi falado aqui na transmissão. E esse nervosismo acho que atrapalhou muito, né? E essa ansiedade de querer ganhar de qualquer maneira, acho que atrapalhou bastante o Palmeiras. Mas, é lógico, um empate está de bom tamanho, poderia sim ter vencido, acho que até poderia ter feito gol, porque criou, mas é lamentável que o Palmeiras tenha tido essa maneira de encarar o jogo, né? Ficou muito nervoso dentro de campo, isso atrapalhou um pouco. E teve dificuldade no jogo aéreo, né? Boas chances do Porto vieram em cruzamentos, Ricardinho. Sem dúvida nenhuma. Um abraço a todos do fechamento. Você já fez o fechamento antes? Porque eu tô achando que é pessoal, que o Denilson não chama, é pessoal. Não, o Denilson é meu amigo, Penta.
Meu amigo, o primeiro fechamento a gente fez a participação na estreia do Brasileiro. Ah, tá bom. Fui convidado. Eu acho que o Palmeiras tem que lamentar o resultado. Porque o Palmeiras fez um bom jogo. Eu acho que ele teve as melhores oportunidades. As oportunidades mais claras do jogo foram do Palmeiras. Do final do primeiro tempo, teve essa do Estevão, que o zagueiro cortou bem. Mas no final do primeiro tempo, essas duas oportunidades, primeiro cruzamento do Vitor Roque, né? E aí um deixou pro outro. Eu acho que é questão de ansiedade mesmo de fazer o gol. Depois teve o do Maurício, que o Cláudio fez uma grande defesa, o Cláudio Ramos, no rebote. E depois ainda teve o Richard Rios de novo, que ele chutou, e o Francisco, acho que foi o Rocha, que acabou tirando em cima da linha. Isso no final do primeiro tempo. Teve a falta ainda, enfim. No segundo tempo teve a bola na trave, teve o volume final de jogo do Palmeiras. Então tem que lamentar o resultado, porque eu acho que o Palmeiras foi melhor do que o Porto. Foi muito melhor? Não, mas foi melhor. Foi um time mais organizado, fisicamente terminou o jogo melhor. O banco entrou e deu mais opções para o time no segundo tempo, elevou o nível, principalmente de competitividade e da parte ofensiva do time do Palmeiras. Agora, você tem que transformar em resultado. O Palmeiras não conseguiu, tem que se lamentar por isso. O Everton fez uma grande defesa, que foi essa, né, que realmente no cantinho, acho que foi uma defesa muito difícil, e as bolas paradas que a gente comentou, que o Porto praticamente tocou todas na parte ofensiva, ele sempre tinha um jogador tentando finalizar. O Palmeiras tem que seguir, acho que é uma estreia, houve nervosismo, houve ansiedade, tudo isso conta sim, mas eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo por se tratar de uma estreia. Murilo na trave, Losetti, a sua análise do jogo. Abraço aos amigos, Denilson, Sobis, Calan. Você é habituê do programa. O Denilson me convida, enfim, já é meu parceiro, né? A coisa é um prazer estar falando com eles. Eu acho o seguinte, Luiz, esse tipo de confronto, esse tipo de torneio, uma das coisas muito legais que a gente vê é que são jogos que quase nunca acontecem, de universos muito diferentes. Então, nesse grupo, a gente tem um time brasileiro, um time europeu, um time da MLS, um time super campeão africano. Então isso confere uma imprevisibilidade para o jogo que, por mais vídeos, informações, estudos que as comissões técnicas e os jogadores façam, é muito diferente quando você entra em campo e enfrenta. Então eu vi muitos lances ali de desequilíbrio, de falta mesmo de hábito com o adversário, não de desconhecimento, mas de não saber se o jogador domina para fora, domina para dentro, vai usar esse pé ou outro. Então isso conferiu ao jogo durante boa parte um cenário mais aberto, que deixou o jogo legal. E aí o Palmeiras criou mais, porque tem melhores jogadores, tem mais bons jogadores. Para mim, no Porto, pega o Mora, que é muito novinho ainda, saiu, teve cãibra, e o Fábio Vieira, que também saiu muito cansado, são jogadores diferenciais. O Palmeiras tem vários vindo, inclusive, do banco. Então acho que o Abel, inclusive, ganhou dúvidas para o próximo jogo. Quem vai ser titular? O Veiga entrou bem, o Alan entrou bem, o Flaco Lopes, para mim, entrou melhor que o Vitor Roque. Claro que tem o cenário do jogo, o momento do jogo, mas o Abel tem muitas opções. E eu acho que nas duas rodadas finais, onde possivelmente Palmeiras e Porto disputem a liderança no saldo, eu vejo o Palmeiras com mais possibilidades e mais opções. E é uma liderança importantíssima. Muito importante. Claro, no outro grupo a gente projeta que o PSG, o Atlético de Madrid e o Botafogo vão disputar as vagas. O PSG hoje é o grande time do mundo, né? Campeão europeu. Começou ganhando de 4-0 do Atlético de Madrid. Então, em tese, ele passa em primeiro. Se der para passar em primeiro, tanto melhor. Parceiro Denilson, estamos aqui à sua disposição. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco a gente volta com vocês, porque o Edgar tá com o Paulinho, trocando uma ideia lá. Vamos ver o que o Paulinho achou, se ele concorda com a gente ou não. Fala aí, Edgar. O Palmeiras entrou para a vitória, mas o que você pode destacar desse primeiro jogo, com tudo que representa uma estreia num campeonato tão grande? O Palmeiras conseguiu apresentar características? Bem-vindos ao nosso fechamento. Ótimo. E isso às vezes... Falar agora, o Sobs e Aline... Antes da gente falar com vocês, que dupla, hein, gente? Que saudade de vocês. Meu camisa 10, André Rizek, Eric Faria com Dinheiro é Mole. Que dupla dinâmica, diretamente do palco de Palmeiras e Porto. E aí, meus amigos, tempo bom por aí, hein? Bem-vindos ao nosso fechamento. Ótimo. Fala, Dena, amigos do estúdio, cara, eu queria dar uma saudação especial ao Evair, porque pra mim ele foi o pilar, cara, do melhor Palmeiras que eu vi jogar. Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Sampaio, Conceição, Evair,
Sampaio Conceição, Rivaldozinho, Edmundo e Evair. O Palmeiras bicampeão brasileiro, ele foi o pilar do melhor Palmeiras que eu vi jogar. E hoje, pra mim, faltou Evair. Se o Palmeiras tivesse hoje um centroavante que chegasse na metade do Evair, poderia ter sido diferente. Beleza? Na paz? Aí, Dena, Rizek é raiz. A gente falou, vamos abrir um guarda-chuva. O Rizek falou, não, vamos pegar a chuva que a gente é raiz. Tá vendo, Dena? Você fala dele, o cara é raiz. O que você achou do jogo, Eric? E da situação do Palmeiras e do Porto agora no grupo? Então, Rizek, primeiro boa noite, Denilson, Sobis, bem-vindo. Calandrini, nossa parceira. Eu achei que foi injusto. Achei que o Palmeiras merecia ter vencido o jogo. Achei que o Palmeiras criou mais, foi mais protagonista no jogo, buscou mais. Óbvio. Aí você fica naquele equilíbrio. Pô, mas do outro lado tem o Porto, um time europeu, ainda que não esteja vivendo uma grande fase, mas tem jogadores ali de hierarquia, jogadores competentes, jogadores que jogam em suas seleções, alguns deles, enfim. Mas eu achei que pelo jogo ficou um gostinho amargo pro Palmeiras, porque dava para ter vencido. Principalmente no primeiro tempo, achei o Palmeiras muito dono da situação. Teve só um momento ali, uns 10 minutos, em que o Porto igualou as ações, mas aí o Palmeiras já retomou no fim do primeiro tempo o controle, tanto que aqui pertinho da gente, nessa baliza, o Palmeiras teve 2 chances seguidas para fazer o primeiro gol e abrir o placar e talvez destravar mais a partida. Perdão, achei que o Abel demorou um tantinho para mexer no time no segundo tempo, para poder aumentar a intensidade, principalmente das peças. 9 minutos, que o clássico do Abel é mexer com 10 do segundo tempo, hoje ele mexeu com 19. E achei que o Veiga entrou muito bem no jogo, achei que ele deu uma boa movimentada na partida, o Flaco talvez tivesse entrado um pouquinho antes também, pela questão física, de sustentar bem a defesa do Porto, bom na bola aérea também, o Palmeiras passou a cruzar mais, o Piquerez se lançou mais um pouco, o próprio Giai, enfim, senti falta do Richard Rios hoje no jogo, que é sempre um jogador muito atuante, um jogador que carrega muito a bola, que invade, que aproveita os espaços nas defesas adversárias. Achei que ele só foi fazer isso quase no fim do jogo e aí depois ele foi substituído. Mas de uma maneira geral, eu acho que dá pra gente dar uma nota 7, 7,5 para a atuação do Palmeiras hoje. Faltou o gol? Faltou o gol. Faltou comemorar a vitória? Faltou. Mas acho que, de fato, o Palmeiras foi o protagonista do jogo. Tanto que no fim, o goleiro do Porto estava fazendo cera para repor a bola, para cobrar o tiro de meta. Sinal de que o Porto estava administrando bem o 0-0 e achei que o Palmeiras merecia ter saído de campo com os 3 pontos hoje. Denilson, trazer uma visão assim de bastidor, né, de que acompanhou ontem as entrevistas de Palmeiras e Porto. Cara, na véspera do jogo, o tratamento era assim, a gente está acostumado a olhar para os europeus de baixo para cima. Desde 2012, um clube brasileiro, o sul-americano, não derrota um europeu numa competição da FIFA. Eu sei que o Porto não está na primeira prateleira, mas ontem a sensação era de que os europeus estavam olhando para a gente de baixo para cima. Todo o tratamento da imprensa, da entrevista do treinador do Porto, que aliás é um velho conhecido do futebol brasileiro, né? Dirigiu o Del Valle, era de que assim, o Palmeiras é o time de maior investimento, o Palmeiras é o gigante, o Porto vem de uma fase muito ruim, fez a pior pontuação, pontos atrás do Sport, a pior pontuação dos últimos 10 anos do Campeonato Português. Então a gente viu um Porto pressionado, desacreditado e o Palmeiras tratado como um gigante no Mundial de Clubes, ao contrário do próprio Porto. Isso se refletiu na torcida também, tinha... Para cada torcedor do Porto que a gente tinha aqui, tinha 12, 15 palmeirenses, muito mais confiantes, muito mais barulhentos, né? Vibrantes, né? E aí começou o jogo, eu acho que a gente sentiu um certo choque de realidade. De que um time hoje da prateleira média-baixa do futebol europeu, ele está muito equiparado aos melhores times da América do Sul. Eu achei um jogo bem equilibrado até os 75 minutos. Os últimos 20 minutos realmente o Palmeiras acelerou demais. E aí o Porto claramente jogou pelo empate. Achou que o empate era bom e estranhou, falou, pô Palmeiras, o empate tá bom aqui, vem empatar comigo. E o Palmeiras não quis. O Palmeiras sentiu a chance de ganhar. Mas até os 70 minutos, eu achei um jogo bem equilibrado. E, por exemplo, o Estevão foi eleito o melhor em campo pela FIFA. Você concordou? Não concordei, mas acho que também não teve nenhum jogador assim que tenha se destacado tanto na parte individual. Bom jogador, dois jogadores jovens, né? O Estevão e o Mora. As duas crianças em campo. Eu gostei muito do Mora, saiu. Eu gostei muito do Mora. O Ricardinho, na nossa transmissão, até disse algo que eu concordo com ele. Eu talvez não tivesse tirado o Estevão do jogo, não naquele momento, porque o Estevão é um jogador inventivo, é um jogador habilidoso, é um jogador que numa jogada de 1 contra 1 pode desestabilizar o adversário. Mas acho que o Abel pensou na questão física também, de pôr mais sangue novo para poder pressionar. A gente viu várias vezes o Porto errando na saída de bola, porque estava sendo pressionado. Então, enquanto o Palmeiras teve fôlego, pressionou bem. Aí o Abel tentou renovar o fôlego com os jogadores da frente. Ele fez 5 mexidas, todas do meio para frente, né? Então, exatamente pensando nisso, em pressionar, em poder roubar a bola já no campo de ataque. Eu insisto, acho que o Palmeiras fez tudo que tinha que fazer até ali, aquela bola final, o último passe ou a melhor conclusão. Gostei bastante, assim. Eu saio daqui, assim, eu acho que o futebol brasileiro hoje deu uma amostra de que,
tem futebol no Brasil competitivo e dá para encarar. Não pode errar agora contra o Al-Ahly, não pode nem pensar em perder, né? Não pode nem pensar em perder. Porque como o outro jogo foi 0-0, tá todo mundo no limite agora. Exato. E o Palmeiras joga antes contra o Al-Ahly, depois entre o Porto contra o Inter Miami, que claramente para mim demonstrou ser o time mais fraco do grupo, apesar do Messi, do Suárez, do Busquets, ou sombra do que Busquets e Suárez já foram. Mas eu queria propor uma discussão para vocês aí, Denilson. Abrir com o centroavante, né? Porque para mim é emocionante falar com o Evair, um craque, jogou demais. Evair, El Matador. O Vitor Roque custou 150 milhões de reais. E ontem falava-se muito do poder de investimento do Palmeiras. É por isso, inclusive, que o Abel Ferreira, tratamento de estrela na imprensa portuguesa. O técnico falou sobre isso, o Anselmi, né? Exato. O Palmeiras montou um elenco com 90 milhões de dólares. Exato. Né? Os portugueses têm inveja do poder de investimento. Isso é simbolizado pelos 150 milhões investidos no Vitor Roque. Claro que eu não quero jogar nas costas dele o empate, nada disso. Mas eu senti falta de um centroavante, assim, à altura desse investimento, dessa expectativa. Quando entrou o Flaco, por exemplo, só por ter uma referência, como você disse, já melhorou bem. Já teve uma cabeçada perigosa, né? Por isso que eu senti falta de meio Evair hoje, que eu acho que poderia ter feito muita diferença. Queria ouvir vocês sobre isso, cara. O Palmeiras investiu, trouxe o Vitor Roque, um jogador internacional, e acho que ele está devendo. Num jogo como o de hoje, eu esperava que ele pudesse fazer mais diferença. Sobre o Abel, a gente conversava ontem que era um árbitro hondurenho, formado em matemática, né? El Matemático, o Said Martínez, jovem árbitro, 33 anos, sonhava em ser árbitro desde os 10 anos de idade, e aí ele tinha hoje a missão mais dura da vida dele, que era moderar Abel Ferreira. Ele sabe fazer conta? Não, ele sabe fazer conta? Sabe, é formado em matemática. Então não conta comigo para falar desse árbitro, porque eu vou te falar, Rizek, ele não é bom não. O árbitro não é bom, não? Não gostei da arbitragem dele, não. Achei que ele picotou muito o jogo. Achei que o campo atrasou um pouco realmente o jogo, o ritmo, da velocidade, mas acho que também teve muito a ver com o árbitro. Eu acho que ele picotou. Algumas faltas ele deixou... poderia ter deixado o jogo andar mais um pouco. Muita falação também para jogos de padrão FIFA. Eu achei que ele falou demais também. Eu achei... Assim, mas ele não teve justifica nenhum o cartão erro. do Abel? Porque assim, 2 cartões está fora, cara. Está suspenso. Justifica o Abel levar um cartão num jogo sem grande polêmica? Justifica para você? Não justifica. Acho que não, mas assim, ele não teve nenhum erro capital que tenha atrapalhado o jogo, mas o árbitro ele precisa entender também o papel dele, que é tentar dar uma dinâmica maior para o jogo. Eu achei que ele atrasou um pouco o jogo muitas vezes, assim. Imagina se o Abel perde a linha quinta-feira, toma mais um cartão amarelo e vira desfalque para o Palmeiras num jogo decisivo. Mas o Abel, a reclamação dele não justifica, mas ele tem algum ponto de razão, porque o quarto árbitro estava muito enrolado para fazer a substituição, e o Abel queria que os caras entrassem logo. Ele preparou 3 mexidas, passou as instruções, e aí o árbitro não conseguia se entender, o quarto árbitro não conseguia se entender com a placa, e aí depois o outro árbitro marcou uma falta num jogo que deveria estar parado para as substituições, enfim. Então por isso que eu digo, não teve um erro capital, mas o árbitro contribuiu assim também para o jogo ficar um pouco modorrento em alguns momentos, sabe? Pode ser, mas eu fiquei comparando muito a postura das duas comissões técnicas, e eu acho que assim, o Palmeiras tem que tomar cuidado. Inclusive, em dado momento, cuidado ele tem que tomar mesmo. O Abel saiu da zona. Sim, da área técnica, né? E o auxiliar dele, o João, ficou para ele não levar mais um cartão e ser expulso, que seria horrível, né? O Abel é uma atração do Palmeiras aqui no Mundial, e ele não pode nem pensar em desfalcar o time naquilo que será o jogo-chave, né? O Palmeiras não pode... Agora ele tem que ganhar do Al-Ahly, pelo aquilo que você viu do Al-Ahly, Palmeiras e Al-Ahly. Não, o Palmeiras em condições normais, vai vencer os 2 jogos e vai se classificar. Acho que é um jogo embaçado com o Al-Ahly. Mas é um jogo mais competitivo, assim, de termos físicos, né? Não de técnica apurada do time egípcio, né? Eu acho que o Palmeiras é bem melhor que o Al-Ahly, assim. Acho que se o Palmeiras fizer esse jogo e caprichar na parte final, acho que vence o Al-Ahly. É fácil? Não é fácil. E acho que o pior time do grupo é o time do Messi. Quem diria que a gente ia falar isso, né? Pior. Inclusive, hoje, o New York Times fez um artigo, cara, muito interessante, porque os Estados Unidos, eles estão acostumados a ser o melhor em tudo, né, cara? Tudo que eles disputam, se eles não são os melhores, eles estão ali entre os melhores, né? E eles estavam meio chocados com o nível do Inter Miami, perguntando, será que vale a pena expor o Messi, expor o futebol norte-americano a esse nível? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito desse jogo, né, cara? E infelizmente a gente acabou saindo com um gosto amargo, sim, do empate, né? Eu acho que o Eric Farias ali é a melhor opinião deles. E o Palmeiras jogou muito bem, jogou bem melhor. O Rizek veio falar que o jogo foi equilibrado até o finalzinho do jogo. Pelo amor de Deus, que jogo que tu viu, Rizek? Sinceramente. O Porto teve 2, 3 oportunidades no jogo quase todo.
Então, pelo amor de Deus, falar que o começo do jogo, então, o Palmeiras amassou. O Palmeiras amassou o começo do jogo. E tá pecando nessa finalização. Querendo ou não, como o Zé falou que não quer jogar essa culpa pra cima do Vitor Roque, mas o gol a gente acaba cobrando um atacante, né? E o Abel sempre cobrava, eu preciso de um finalizador. E, cara, acaba que não tá tendo esse cara. Não, acho que a bola, o último passe ali não tá acontecendo, então ele tem que treinar muito mais finalização, porque tá devendo. E o jogo de hoje era para ter saído com uma vitória, sinceramente, de 2-0, uma vitória tranquila. Era para ter sido. Então é por isso que a gente tá falando, a mídia também falou, o Eric falou aí, que saiu uma vitória, um empate, né, com gosto amargo. E a vitória teve muito próximo. O Estevão estava muito afobado. Ele tá indo embora, então ele quer marcar o nome dele mais ainda do que já marcou no Palmeiras. E ele acabou atrapalhando o Rios, né? Aquela bola ali, o Rios de frente, cara, ia fazer o gol tranquilamente. E acabou sendo atrapalhado pelo Estevão. Mas, cara, eu concordo também que eu não tiraria o Estevão. Ele estava afobado, mas estava assim, entrando no jogo. No segundo tempo, estava puxando a responsabilidade, tentando driblar, passar a bola, trabalhar um pouco mais aquela bola ali. E acabou saindo. Eu não tiraria. Sinceramente, concordo aí com o Eric Faria. Não tiraria ele. Mas, enfim, foi a escolha do Abel. O Abel sempre tem um plano, mas infelizmente hoje o plano não saiu 100%. Apenas um empate, ficamos com um ponto. E a gente acredita que vai vencer os outros dois jogos, né? E aí não sei se o Porto vai vencer os dois, não. Eu acredito que o Palmeiras vença. Se o Porto vencer, vai definir o saldo de gols, né? Agora, a gente não pode pensar em ficar em segundo no grupo, não, cara. E pegar o PSG, meu irmão, deixar isso bem pra frente aí, se for possível, o máximo possível. Pegar o PSG hoje é suicídio, cara. Então a gente tem que brigar pela primeira colocação para pegar o Botafogo ou o Atlético de Madrid. Então eu quero saber de você, cara, que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo? Se você concorda ou discorda, tá? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Grande abraço.